converso agora com o economista e jornalista Luiz Nassif, que está em Araçatuba para uma palestra sobre os desafios para os negócios e também ele vai falar sobre como as cidades podem se organizar para se tornarem mais competitivas. Olá, Nassif, tudo bem? Tudo bom? Um prazer falar com você. Nassif, já que o título da sua palestra é esse, né, como é que as cidades podem se organizar para se tornarem competitivas, eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso. Qual o desafio das cidades? Se você for pegar, nos 20 anos para cá, o Brasil ele criou um conjunto de instituições de apoio a pequenas empresas muito relevante. Alguns dias atrás nós fizemos um seminário sobre o tema e um dos especialistas mostrou que é um dos países que mais tem recursos para disponibilizar para pequenas microempresas e para cidades. Então, se você for pegar todo esse leque de apoio, você tem na parte de inovação. A própria Confederação Nacional da Indústria criou o Movimento Empresarial pela Inovação. Você tem FINEP, tem Ministério de Ciência e Tecnologia, tem CNPq, em São Paulo tem a FAPESP. Se for pegar na parte de gestão, você tem o sistema SEBRAE em São Paulo e o sistema nacional. Se for pegar na parte de crédito, você tem os bancos públicos, o próprio BNDES aí que tem esse cartão aí do empreendedor. Então, tendo toda essa estrutura, o que é necessário? É necessário, no âmbito das cidades, você ter organizações, pessoas com cabeça, para poder estabelecer uma ação, atrair esses setores e colocar em contato com a demanda, com os pequenos e médios empresários. Elaborar projetos e dinamizar aí a economia local, no caso. Você falou uma palavra aí que cada vez ganha mais importância, que é projeto. O Brasil, nós perdemos durante décadas aí a tradição do projeto. É aquilo que você estima, onde você quer chegar, quais os recursos que você precisa, quais as etapas. Né? Então, por exemplo, uma cidade que nem Araçatuba, o primeiro passo é conseguir uma parceria aí com um banco, um grande banco, ou com alguma instituição, para fazer um diagnóstico da cidade. Mas não apenas as vocações naturais da cidade. E o que é importante nesse diagnóstico? Esse diagnóstico é tentar, vai primeiro entender qual que é a região, a zona de influência da cidade, para ver como que ela pode atender a esse público ampliado. A questão aqui, principalmente, a questão da importância da logística. A logística pode abrir um conjunto de negócios fantásticos. Em Goiás, por exemplo, a logística em Anápolis, mais o Calixto Cachoeira, abriu lá uma possibilidade de criação de parques industriais muito relevantes. Então, já que está vindo aqui, essa questão da logística é relevante. Tem ampliação de rodovias e tudo, tem a questão do estaleiro, a questão hidroviária também. Tem que ter um estudo apurado, e esse estudo tem que ser de alguém de fora. Tem que ser alguém com uma visão mais ampla para chegar para vocês e falar, olha, isso aqui abre tais possibilidades. A partir dessas possibilidades, você monta uma carteira de projetos. Com as oportunidades. Isso. Pode pegar até, eventualmente, um apoio do BNDES ou aqui da Agência de Desenvolvimento aqui em São Paulo, para quais são as oportunidades. Daí faz uma carteira de projetos. Correto. E ver quem que pode aqui, do próprio município, se candidatar. Ou senão, quem vem de fora. E a partir de cada projeto, você desdobra para a cadeia produtiva, para as pequenas e médias empresas. Isso é numa primeira etapa. Agora, numa segunda etapa, você vai ver todas essas vocações que tem por aqui e vai fazer esse meio campo. Por exemplo, nesse seminário que nós fizemos, o que se fala de FAPESP, de FINEP? Pô, tem recurso para pequena empresa, até recurso a fundo perdido. A FAPESP você pode ter um recurso a fundo perdido para você colocar um tecnólogo, um acadêmico na sua empresa desenvolvendo produtos para você. Mas por que não Falta informação. Falta informação. Uhum. Então, até é culpa das próprias instituições também. Elas falam, não, o empresário não vem, nós damos o empresário não vem, se não vem, porque tem alguma coisa errada. E está errada com quem detém a informação. Nassif, onde se deve buscar essa informação? Então, o ponto de partida aqui é você tem um grupo que pensa estrategicamente. Daí você tem que envolver as associações empresariais, aquelas que já têm a cabeça mais aberta, envolver poder público, envolver esse ponto todo. Daí tem várias formas aí, mas uma maneira poderia ser tendo esse diagnóstico de quais são os setores tradicionais, os novos setores que estão surgindo e as novas possibilidades, pode montar um seminário ou algo assim, daí traz o pessoal
da FAPESP, traz pessoal da FINEP, traz pessoal do MCT, usa a estrutura da Ciesp aqui. E a partir dessas conversas, as soluções vão surgindo. Por exemplo, propõe para a FAPESP ter aqui, junto com alguma universidade que tem aqui na região ou aqui em Araçatuba, essa universidade fazer o meio campo com a FAPESP. Monta um escritório. Eu estou pegando ideias que estão surgindo assim, mas para te mostrar que tem... As possibilidades são imensas. Acerta com a associação comercial, ou com o CDL, ou com a prefeitura, é o seguinte, monta um escritório aqui, deixa montadinho para alguém da FAPESP. A FAPESP vem aqui, dá um treinamento para uma pessoa, para poder fazer esse meio campo entre os projetos, fazer uma primeira filtragem entre os projetos aqui e lá. Certo. Nassif, você citou agora há pouco a importância da logística, né? E a gente vai ter uma nova plataforma logística com o uso da hidrovia, já temos o estaleiro Rio Tietê produzindo barcaças que vão fazer o transporte do etanol pela hidrovia Tietê-Paraná. E qual o reflexo disso, né? Nós aqui localmente, qual o reflexo disso na macroeconomia? Pode haver queda nos preços dos combustíveis? Como é que você vê isso? Não, o que está acontecendo é o seguinte, o Brasil, ele nas últimas décadas, ele passou por etapas sucessivas aí de melhoria. Nós estabilizamos a economia, ganhamos eficiência fiscal, temos aí um sistema financeiro bem regulado pelo Banco Central, conquistas de 20 anos aí. Nos últimos anos, a criação de um baita mercado de consumo interno aí, e agora o desafio que foi colocado aí pela presidente Dilma Rousseff desde o começo do ano, é você jogar todo o empenho na produção local. E nesse empenho na produção local, um dos pontos centrais vai ser a questão das exportações, que vão ter que ser muito estimuladas. E para as exportações, a logística é ponto central. Então, você tem agora um conjunto de incentivos aos portos, você tem as ferrovias que estão sendo concedidas aí ao setor privado, vai ser anunciado hoje isso aí. Você tem essa integração. Hoje, ao contrário de outras épocas, a questão da logística, nós temos estudos muito mais sofisticados do que nós tínhamos antes. Antes você discutia o porto isolado da ferrovia, colocava a ferrovia isolado do mapeamento das cargas. Hoje você tem estudos muito sofisticados da ANTAC, que é a Agência Nacional de Transportes Aquaviários, da própria CNI, de escritórios privados, da universidade, fazendo toda essa integração. Então, digamos, o pulmão, a desobstrução desse pulmão da logística vai ser essencial para as exportações e para o grande salto que o Brasil vai dar. Então, elementos exportações no caso de etanol. Etanol é um dos pontos que o Brasil tem grande potencial. Mas você vai ter de uma maneira geral. Certo, já que a gente está falando da plataforma logística do etanol. Então, mas caso. Se você pega... Não, sim, o etanol você vai ter, inclusive com o alcoduto aí, você tem um ganho de custo aí fantástico, porque se você pega o preço final de um produto exportado, é o custo de produção mais a logística. Né? Agora, já que você tocou nesse assunto, como é que a gente pode viabilizar a exportação do etanol se o setor sucroalcooleiro não consegue nem atender a demanda interna? O que falta para esse setor conquistar novos mercados e não deixar o mercado doméstico na mão? Falta liderança, falta política pública também? Política pública. Qual é o problema do setor sucroalcooleiro? Você tem uma mesma produção que você pode direcionar ou para açúcar ou para etanol. Você tem um açúcar que é regulado por preços internacionais. E o etanol, que preços internacionais de açúcar. E o etanol, que é regulado pelo preço interno, muito pelo preço interno aqui do petróleo. E essa possibilidade que tem o usineiro de virar a torneirinha... A chavinha. Então você tem que dar um corte. O governo já falou tempos atrás que as novas usinas teriam que ser exclusivas, ou álcool ou etanol, ou açúcar. Tempos atrás se falou dessa questão dos mercados futuros aí, os mercados futuros garantirem o suprimento. De transformar o etanol numa commodity. Isso, e em vez da Petrobras fazer aquela baita tancagem que fazia antes, você o mercado futuro mas isso está pendente isso ainda, sabe? Isso aí, enquanto não se resolver essa questão, você não conquista o mercado internacional e cria esses problemas no mercado interno. Sabe? Então, sem essa visão macro, o usineiro ele vai na base do oportunismo. O que está rendendo mais hoje? Açúcar. Então,
fecha. Isso porque o Brasil foi apontado como a bola da vez na exportação do etanol, né, que é um combustível limpo e capaz de diminuir aí os índices de poluentes na atmosfera. E você tem uma outra... É fácil conquistar o mercado lá fora, o Nassif? Olha, é um trabalho de décadas, que é muito fortalecido pelo fato de a questão ambiental hoje ser prioritária. É um argumento forte esse, né? Agora, um outro ponto muito relevante é por que também os países estão mudando para o etanol. Porque eles querem ter segurança energética. Então, com o petróleo, com aquela região conflagrada do Oriente Médio, cria essa insegurança energética. Só que eles não querem, embora o Brasil seja um país muito estável, sem guerra, sem nada, eles não querem mudar de uma insegurança para outra. Eles não querem ficar reféns de um único país. Isso. Né? Então, você tem que ter... Isso abre uma enorme possibilidade, porque você tem que ter a produção de etanol em outros países. Quando você vê as relações que o Brasil está formando com a África hoje, e vê as condições tropicais da África, tudo, é um baita mercado para você, em vez de exportar etanol, você a tradição brasileira de produção de cana, a tecnologia da Embrapa, a tecnologia de máquinas e equipamentos aqui das empresas nacionais, os capitais que podem ser investidos lá. Então, o etanol ele permite ao usineiro sair da concha e se mandar. Agora, o problema aqui é que você teve essa grande modernização do setor, mas poucos usineiros acompanharam. Tem uma Cosan da vida, aí o resto estão vindo de estrangeiros comprar porque não tem essa visão empresarial. Inclusive, quem investiu pesado no setor nos últimos anos foram as empresas estrangeiras. Isso, né? Que agora, inclusive, colocam seus ativos à venda, não querem mais saber. Por quê? Como é que você vê isso? Qual o futuro do setor sucroalcooleiro? A internacionalização vai se perpetuar, vai se consolidar ou não? Claro, eles colocaram à venda, mas ninguém tem dinheiro para comprar, né? Então, eles continuam com as usinas nas mãos. Como é que você vê isso? Não, se você for pensar em termos de médio prazo, não tem setor mais promissor que esse. Porque trabalha com duas commodities essenciais, né? Uma é alimento, a outra é energia. Então, as condições de competitividade brasileiras são extraordinárias. Fala-se agora do etanol celulósico aí, mas o Brasil tem plenas condições de entrar nisso. Quando você vê a condição de rentabilizar as usinas, para todos os técnicos, você fala, quando você pega o combustível, você tem o açúcar, o álcool, você tem a exploração do bagaço e você tem da palha. Cada uma respondendo por um terço do poder energético aí da cana. E só tem agora a exploração fundamental do açúcar e do álcool. O bagaço ainda você não tem. Você pega São Paulo, que você tinha que ter tido uma integração. Isso aí foi prometido pelo Alckmin lá atrás, uma integração aqui das usinas com a rede de transmissão. E daí entra essa Isso questão. inibiu os investimentos na produção de energia a partir da biomassa. E daí você vê o que é a falta de visão, esse negócio de querer privatizar como se a privatização em si fosse um bem. Você tem setores, por exemplo, que têm que ser privatizados, mas você tem outros setores que eles são essenciais para a manutenção das condições de competitividade de um Estado. Então, a CETEP, que foi privatizada, ela teria que ser um instrumento de planejamento do governo do Estado para fazer essa integração das usinas, para jogar a energia do bagaço na rede elétrica. Né? Privatizam a preço de banana para um grupo estrangeiro que não segue estratégias públicas. Né?